Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência aqui ao conteúdo a respeito da crise do Império Romano e invasões bárbaras e formação da Europa medieval. Na última aula a gente falou a respeito do encarecimento dos escravos, do encarecimento dos produtos agrícolas, e hoje a gente vai dar sequência aqui, então, às razões para essa crise do Império Romano. Associada ao crescimento desses produtos agrícolas, a questão do crescimento também dos produtos artesanais, muito em função da questão do crescimento do preço dos escravos e dessa crise generalizada que Roma vive vivenciando, porque necessitava de mais recursos para a manutenção desse Estado e, ao mesmo tempo, esses recursos começavam a ser desviados para interesses que não eram só do Estado, mas interesses para a manutenção também de uma estrutura de governo que era uma estrutura extremamente corrupta. O governo romano começou de estrutura corrupta aos nossos olhos de hoje, aos olhos dos romanos, era uma estrutura normal de funcionamento daquele Estado, cada um tirando sua parte, sua parcela, privatização daquilo que era recurso público e tal. Então, aos olhos dos romanos isso era normal. Aos nossos olhos de hoje é uma estrutura de governo que deveras corrupta. Para poder tentar resolver a situação, tentar melhorar a situação vivenciada dentro de Roma, o Estado romano, o Senado romano, junto com o Império, junto com o Imperador, tomou uma medida no sentido de desvalorizar a moeda romana, a desvalorização da moeda. Na tentativa de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação e facilitar, então, o acesso das pessoas aos produtos e ao consumo dentro de Roma. Como que se desvalorizava a moeda naquele período? Era retirando uma determinada quantidade de ouro, de prata, de cobre, que era associada à fórmula de produção daquela moeda. Então, se diminuía a quantidade de metal precioso na moeda e, automaticamente, essa moeda ela ganhava um valor menor. Para que se diminui esse metal precioso? Para se ter a possibilidade de produção de mais moeda e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que as restrições de expansão de Roma, quando Roma estagna, para de crescer, você tem menos acesso a metais preciosos. Então, se você tem menos acesso a metais preciosos, você tem menos metal para ser destinado para a produção dessas moedas. Então, acaba diminuindo a quantidade desse metal precioso que vai para aquela moeda. Então, não é só uma ação do Estado no sentido de tentar resolver a situação da carestia de recursos, da falta de recursos para comprar esses produtos, mas é também essa desvalorização monetária ela é também resultado da falta de crescimento, da estagnação do crescimento de Roma. Quando eu tenho a desvalorização da moeda, isso significa que as pessoas precisam gastar mais dinheiro para comprar um determinado produto, porque a moeda passa a valer menos. Então, se a gente já tinha produtos que se encareceram em função da queda na produção e em função do aumento do valor da mão de obra escrava, agora eu tenho produtos que se encarecem ainda mais porque a moeda romana ela estava desvalorizada, ela não tinha tanto valor mais. Então essa medida, ao invés dela ajudar os plebeus, ajudar a população romana, e não só os plebeus, mas como os próprios patrícios, porque eles teriam acesso a mais moedas, ela acabou aumentando a inflação dentro de Roma, aumentando ainda mais o preço dos produtos. E isso tem como consequência direta uma movimentação da população romana. A gente veio falando desde o semestre passado que os romanos, diferente de outras sociedades, eles tinham uma vida urbana intensa. Eles viviam nos centros urbanos, onde havia troca de mercadoria, circulação de produtos, circulação de pessoas, circulação de riquezas. Quando essa crise ela começa a se avolumar, o preço dos produtos começa a crescer e, consequentemente, a gente tem um aumento dos índices de violência nas áreas urbanas, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar produtos, então aumentam os furtos, aumentam os assassinatos, aumenta a violência no meio urbano. E muitas pessoas também começam a passar fome nesse meio urbano, não têm emprego, não têm acesso ao alimento, elas procuram estratégias
para poder melhorar a sua condição de vida. E que estratégias são essas? Fugir para as áreas rurais. Então a gente começa a perceber dentro de Roma, a partir do século III, um processo que a gente chama de uma ruralização da sociedade. Ao invés da sociedade sair do campo e ir para a área urbana à procura de melhores condições de vida, acontece um movimento inverso. As pessoas que viviam nas áreas urbanas, nas cidades romanas, elas começam a migrar para o campo, onde havia emprego, por aquele sistema de colonato que a gente falou na nossa última aula, quando a mão de obra escrava começava a ser substituída por uma mão de obra de camponeses livres, de colonos que passavam a ser empregados nessa área rural. Então, no meio rural, os plebeus pobres encontravam duas coisas: encontravam a proteção do dono daquela grande propriedade e encontravam terra para poder plantar e para poder ter acesso ao alimento. Então começa a se intensificar esse processo de ruralização. Uma sociedade que deixa o meio urbano para ir para o meio rural. Isso acontece da noite para o dia? Não. Isso vai acontecer ao longo de séculos, ao longo de 100, 150, 200 anos. Então a gente começa a perceber que aquela estrutura urbana que marcou Roma começa a ruir e começa a se fortalecer um outro tipo de sociedade, que é uma sociedade rural, uma sociedade ruralizada, com uma produção voltada para a autossuficiência, para o próprio consumo, e uma relação de dependência social, de dependência pessoal entre essa pessoa que migra e não tem terra com aquele indivíduo que possui terra na área rural, proprietário de terra. Então essa pessoa que vai se submeter, que vai se tornar colono, ela deixa de dever obediência ao Estado e passa a dever obediência àquele indivíduo que é proprietário daquela terra. E daí começa a surgir a relação entre colono e proprietário de terra, que lá na frente, lá na Idade Média, a gente conhece como relação de servidão. O servo que se submete à autoridade do nobre dono daquela terra. Então a base da formação da sociedade medieval está aqui nesse processo de ruralização da sociedade que acontece durante a crise do Império Romano. Outro motivo para a crise do Império Romano seria a anarquia militar, aquilo que os livros chamam de anarquia militar. A anarquia militar, que ficou vigente aí, principalmente no século III depois de Cristo, ela se caracteriza por um conjunto de características. Primeiro, há uma sucessão de imperadores em um curto período de tempo, entre os anos de 235 e 284, ou seja, aí em um período de cerca de 49 anos, Roma teve um total de 26 imperadores. Se eu divido 49 por 26, vai dar menos de 2 anos para mandato de cada imperador. Isso levando em consideração que alguns imperadores ficaram no cargo apenas algumas semanas. Por que isso? Porque havia uma disputa muito grande pelo cargo de imperador dentro do Império Romano. Então, o sucessor matava o atual imperador. Então, a morte constante, a constante troca de imperadores dentro de Roma, ele fez com que os romanos perdessem o respeito para com o imperador. Por que perderam o respeito? Porque não sabiam quem era o imperador. Quando o imperador chegava ao trono, os seus súditos não sabiam quem que era que estava no comando. Por quê? Porque o império era muito grande, a sucessão era muito rápida, a rede de informações era muito precária, então houve essa carência de liderança, no sentido de que não se reconhecia quem era o imperador dentro de Roma. Não só essa questão de sucessão de imperadores que comandavam por um curto período de tempo, marcam a anarquia militar. A anarquia militar ela tem outras características também. A questão relacionada ao exército, o exército começou a perder a hierarquia, as regras de hierarquia, começou a não respeitar mais esse imperador. O exército era muito grande,
porque era um território que precisava se... Era um território muito gigantesco que precisava ser controlado, precisava ser defendido contra ameaças externas. E ficava muito distante desse centro de poder que era Roma. Então, se a gente voltar no mapinha, o exército está lutando nas fronteiras, enquanto o imperador está lá em Roma. E muitas das vezes, as tropas militares, muitas das vezes não, era muito comum nesse período, as tropas militares reconhecerem como autoridade o general do exército. E não o próprio imperador. Então isso também leva a uma anarquia militar. Porque esses generais começam a não respeitar mais esses imperadores. Porque eles sentem muito essa autoridade. Eles se sentem os imponderados. Porque tem esses militares que se subordinam a eles e que aguçavam o ego desses indivíduos. Então, esses militares, esses chefes, esses comandantes, esses generais, começam a estar interessados em contrariar o imperador porque queriam ter poder, queriam usurpar poder dentro desse império. E os funcionários romanos começam a se ligar muito mais aos generais do que ao próprio imperador. Mais uma vez relacionada a essa ideia de anarquia, de falta de controle por parte desse Estado romano sobre a sua sociedade, sobre seus funcionários, sobre a área militar. Esses generais que estavam mais interessados em poder próprio, em poder particular, começam a não exercer a função a eles delegada, que era de proteger essas fronteiras. Então, cria uma situação em que o Império Romano se mostra enfraquecido, facilitando, assim, as invasões desse Império Romano. E essas invasões começam a acontecer por fora, ou seja, dessas pessoas que queriam invadir esse império, que estavam na fronteira, mas essas invasões começam a acontecer também por dentro do Império Romano. Por que por dentro? Porque como esse império ficou gigantesco e precisava de muita gente para poder ajudar na administração, ajudar no controle, o que os imperadores romanos começaram a fazer? Começaram a contratar inimigos. Repare o que acontece. O Império Romano começa a contratar bárbaros, inimigos, pessoas que tinham lutado contra o Império Romano para ajudar na defesa do próprio Império Romano. Então você arma o seu inimigo para te defender. Então esse inimigo ele estava dentro, ele estava na estrutura do Estado romano, ele estava nos cargos, ele estava dentro do exército. Então, e associado a uma crise interna de pessoas que estavam passando fome. Então começa a acontecer, pipocar pequenas revoltas sociais que contavam com o apoio desses inimigos que estavam dentro do próprio exército romano. Então a Roma começa a vivenciar a invasão de cidades, destruição de rotas comerciais. A carroça que passava cheia de alimento era roubada. Então as próprias rotas comerciais não conseguem abastecer as cidades com produtos por conta dessas revoltas, dessas revoluções que acontecem internas. É esse conjunto de desestruturação total desse império que nós chamamos de anarquia militar. E no século V, por volta de 400, 430 depois de Cristo, as migrações bárbaras, ou seja, os bárbaros começam, os povos bárbaros, aqueles povos que não tinham a cultura romana, começam a entrar para dentro do Império Romano quase que como convidados. Então, os povos germânicos, os povos bárbaros, aqueles povos nórdicos que tinham sido expulsos do seu território pelos romanos, que lutaram contra os romanos, estão aí dentro. Estão dentro de Roma, estabelecendo relações comerciais, casando com filhos de senadores, ocupando cargos importantes dentro de Roma. Então, a gente, às vezes, quando vai estudar história, a gente tem a ideia de que os bárbaros entram só por meio da guerra, por meio do conflito. Não! Desde o século II depois de Cristo, o século III depois de Cristo, esses povos bárbaros já estão dentro do Império Romano, já estão ali vivenciando e negando a se submeter à cultura romana, mantendo vivas suas tradições, se casando com romanos e misturando a sua cultura com a cultura romana.
Então eles trazem valores, eles tentam modificar a cultura romana e quando tem a possibilidade, estabelecem revoluções por dentro. E isso é muito perigoso porque esses povos bárbaros são inimigos, eles estão ali dentro, estão conhecendo o Estado romano por dentro. E quando tem a possibilidade, vão reagir contra esse Estado e vão ruir com o Estado romano, conforme a gente vai ver. Com o passar do tempo, os escravos que foram aos poucos foram se tornando mais caros, mas ainda existiam em Roma, começaram a ser libertados e a ingressar em Roma como colonos. Então, o que a gente percebe com o passar do século III e IV depois de Cristo é que o número de colonos foi superando o número de escravos. Isso é muito importante, porque marca essa substituição da mão de obra escrava por um outro sistema de poder, que é o sistema do colonato, em que esses homens livres se ligam à terra e se subjugam à autoridade desses proprietários de terra existentes dentro de Roma. O Império Romano, aos poucos, começou a se desintegrar em vários reinos por conta de revoltas internas, revoltas que surgiam por conta desses generais que queriam autoridade, por conta desses povos bárbaros que estavam ali dentro. E essas revoltas internas que começaram a pipocar, cidades que eram invadidas, rotas comerciais que eram interrompidas por conta de revoltas internas, isso levou a uma insegurança muito grande da população e aumentou o processo de ruralização, de migração dessa sociedade que era urbana para as áreas rurais, em busca de segurança e em busca de acesso à terra para a produção de alimentos. Então Roma, que era extremamente urbanizada, vai se tornando cada vez mais rural em função dessa maior desordem. É logicamente que, embora essas revoltas pipocassem dentro de Roma, alguns reinos se tornassem independentes, houve tentativas por parte dos imperadores de tentar frear essa crise, de tentar parar essa crise, de tentar solucionar esses problemas. Então a gente percebe aqui, a partir de 320 depois de Cristo, a partir do final do século III, início do século IV, reações de alguns imperadores no sentido de tentar solucionar a crise do Império Romano. E a gente vai passar aqui por três desses imperadores: Diocleciano, Constantino e Teodósio. Então, a partir do século III, tentativas de evitar o aprofundamento dessas crises. A primeira tentativa ela vem em meados do século III por parte de Diocleciano, imperador romano, que tentou, então, diminuir a crise política e diminuir a crise econômica a partir de duas ações. Ele entendia que a sociedade romana estava vivenciando um processo de carestia de alimento, de falta de acesso ao alimento por parte da população mais pobre, o que poderia alavancar revoltas sociais, conforme a gente viu e conforme de fato aconteceu. Então, o que o Diocleciano tentou fazer? Ele tentou tabelar o preço dos produtos. Ele instituiu o que ele chamou de Lei do Máximo. O que seria a Lei do Máximo? A Lei do Máximo ela instituiu um preço máximo para as mercadorias comercializadas no Império. Então, mercadorias básicas como o trigo, a cevada, a uva, que eram a base da alimentação dos romanos, elas não podiam custar mais que um determinado preço estipulado pelo governo. Com isso, o Diocleciano ele imaginou que a população romana tivesse condições de comprar, de adquirir esses produtos. Mas, por outro lado, se isso resolve o problema da sociedade, da maior parte da população, isso gera um problema para os comerciantes que não conseguiam, então, um preço desejado, um preço almejado pelos produtos. Então, resolve o problema de parcela da população, mas intensifica o questionamento por outra parcela da população. Do ponto de vista político, para tentar restabelecer o controle sobre o Império Romano e diminuir essa anarquia, essa falta de controle que se tinha dentro do Império, ele resolveu dividir o Império Romano em 4 zonas de controle, o que ele chamou de tetrarquia, um governo de 4.
Ele dividiu o poder com Maximiano, que era o general do seu amigo de confiança, e com outros 2 generais, em 4 grandes regiões, cada uma com a sua capital. Então ele dividiu o império em 4 grandes zonas de ocupação para tentar fazer com que a autoridade desse governo fosse reconhecida, o que não surtiu muito efeito. A gente percebe que mesmo a tetrarquia teve efeito nos seus primeiros anos, mas depois, com o passar do século III, não foi capaz de solucionar essas crises políticas existentes dentro de Roma. Então, como a tetrarquia ela não foi suficiente, quando Constantino, e aí Constantino é uma figura importante nessa tentativa de superação da crise, assumiu o governo em 330 d.C., já no século IV, repare que eu falo aqui de quase 100 anos de vigência da tetrarquia dentro de Roma, ele entende que Constantino entendeu que a divisão do poder ela não era saudável para Roma. Então ele tenta fazer um processo de união desse império novamente. Então ele acaba com a tetrarquia e submete todo o Império Romano novamente à sua autoridade. Então Roma volta a ter somente um governante, somente um imperador para comandar. Mas ele entendia que era necessário tirar o coração de Roma, tirar o coração, a capital do Império Romano, de todo aquele centro, de todo aquele meio de convulsão social que estava dentro de Roma. Então ele transfere a capital de Roma para Constantinopla, para a cidade onde depois se tornou Bizâncio, onde hoje é a Turquia. Ele manda construir, Constantinopla era uma cidade fortificada, uma cidade defendida por várias muralhas. Ele manda construir, planejar essa cidade e transfere a capital de Roma para Constantinopla, então, com o interesse de tirar a capital do centro da convulsão social, de onde estavam acontecendo as revoltas, as confusões, as grandes manifestações. Para evitar, então, que o império ruísse, ele toma essa estratégia. Então, ele transfere a capital do Ocidente para o Oriente, na cidade de Constantinopla. E aqui a gente parte para um ponto muito importante que a gente vai fechar a aula com ele hoje, que é a questão do cristianismo dentro de Roma. O cristianismo surge a partir da figura de Jesus Cristo no ano 1 da era cristã. Não existe ano 0, então o ano de nascimento de Jesus Cristo é considerado como o ano 1 no nosso calendário. O nascimento de Jesus Cristo quando nasce, ele nasce entre os judeus que defendiam o monoteísmo dentro de Roma e que eram muito perseguidos pelos romanos porque Roma era uma cultura politeísta. Os judeus são originários do povo hebreu, que surgiu bem antes do surgimento do próprio Estado romano, bem antes do próprio da cidade-estado de Roma. Até mesmo antes do próprio surgimento do Estado egípcio. E os hebreus acabaram se espalhando pelo mundo, a cultura hebraica, né? A cultura hebraica acabou se espalhando pelo mundo nessa crença na existência de um único Deus e na esperança da vinda de um indivíduo salvador, filho de Deus, que representasse essa autoridade divina na Terra. E no ano 1 da era cristã, durante o governo, se eu não me engano, de Calígula, nasceu a figura de Jesus Cristo na cidade de Belém, na região do Oriente Médio. E Jesus Cristo se dizia, Jesus Cristo histórico existiu, a figura de Jesus Cristo de fato ela existiu, a gente tem comprovações científicas disso. Jesus Cristo nasce naquela região do Oriente Médio em um momento de intensificação dos conflitos entre patrícios e plebeus. E no momento em que Jesus Cristo nasce, o Império Romano ele existia, ele dominava a região ali do nascimento de Jesus Cristo, da vivência dele.
E o Império Romano, conforme a gente viu, ele cunhou uma cultura baseada na ostentação, baseada no luxo, baseada na concentração de riquezas e na exploração e opressão dos povos que eram subjugados aos romanos. E Jesus Cristo nasce em meio a comunidades muito pobres dentro da região do Oriente Médio e nesse contexto de opressão dos plebeus pelos patrícios romanos. E desde a sua juventude traz esse discurso de se reconhecer como filho de Deus. E digo que Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo ele era judeu, ele nasce entre hebreus, entre judeus, e cresce entre judeus e se dizia então o Messias, o Filho de Deus, e trazia um discurso de proteção dos pobres contra a opressão desse Estado romano. De defesa dos humildes, de defesa dos desvalidos, de defesa daqueles que estavam à margem dessa sociedade e da necessidade de proteção desses indivíduos. A própria Bíblia traz essa ideia, traz esse texto de que Jesus Cristo escolheu nascer entre os pobres e não entre a elite romana, e não partilhar disso, porque ele representava essa luta dos pobres contra a opressão desse Estado romano que então existia. Então esse discurso foi crescendo, ele foi fazendo seus seguidores e acabou ofendendo o Estado romano por dois princípios. Primeiro, porque não reconhecia a divindade do imperador romano. Ele dizia que Deus só existia um e que ele era filho de Deus e que o imperador romano não era uma divindade. E segundo, porque contestava justamente o luxo, a riqueza, a opulência desse Estado e a ampla exploração da mão de obra desses plebeus. Então ele era um pária social, ele era uma pessoa que era vista pelos romanos principalmente pela elite romana, como aquele cara que defendia os pobres e que contestava a manutenção desse Estado. Por esse motivo, os generais romanos articularam para a prisão e execução da figura de Jesus Cristo. Ele foi crucificado e a crucificação dele aconteceu, se eu não me engano, de cabeça para baixo, não daquela forma como a gente coloca. A crucificação era uma condenação dentro do Estado romano, condenação dos principais bandidos, dos criminosos, daquelas pessoas que eram consideradas criminosas aos olhos dos romanos. Então ele é crucificado dentro do Estado romano. Mas o discurso que ele traz, o discurso de assistência aos pobres, o discurso da necessidade de um Estado que esteja próximo, que reconheça essas individualidades, que não julgue o outro pelo que é ou pelo que tem, e ele acaba fazendo seguidores. E a morte de Jesus Cristo, ela divide aquelas pessoas que eram monoteístas. A gente continua tendo os judeus, que não acreditam na figura de Jesus Cristo como filho, como Messias, o Filho de Deus, acreditam nele como um profeta. Então os judeus eles continuam a esperar o Messias, tanto que o calendário judaico ele é diferente do nosso calendário, do calendário cristão. E a gente tem aquelas pessoas que começam a seguir Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. E essas pessoas, depois da morte de Jesus Cristo, dão origem ao cristianismo. Uma igreja não, mas um conjunto, uma forma de pensar a fé, uma forma de pensar as crenças que surge a partir do judaísmo, mas que se diferencia do judaísmo porque acredita na figura de Jesus Cristo como Messias e os judeus não. Então aí a gente tem uma racha até mesmo no livro sagrado. O Antigo Testamento, que é seguido tanto pelos judeus quanto pelos cristãos, e o Novo Testamento, que é escrito a partir da existência da própria figura de Jesus Cristo. Portanto, ele não é tomado como base da religião hebraica, da religião judia. E o cristianismo, por trazer esse discurso de amparar
amparar os mais desvalidos, os mais pobres, de estar próximo aos mais pobres, aos poucos vai ganhando seguidores dentro de Roma, principalmente nesse mundo romano que começa a vivenciar essa crise de pessoas muito pobres. Os cristãos traziam esse discurso de assistencialismo, de assistência aos pobres, de distribuição do pão, de um Estado que deveria estar mais próximo. Então, isso acaba atraindo muitas pessoas pobres dentro de Roma. É logicamente que os cristãos vão ser perseguidos, vão ser colocados dentro das arenas para ser devorados pelos leões, mas nas margens desse império, nas áreas rurais, nas grandes montanhas, esses cristãos vão conseguir abrir várias igrejas, vão conseguir dar origem e proliferar esse discurso. Então, com o passar de 100, 200, 300 anos, os cristãos começam a ganhar em número dentro de Roma, começam a crescer em número. Ao passo que, quando Constantino chega ao poder, os cristãos eram cerca de 30% a 40% da população romana. Então, o que o Constantino percebe? Ele percebe que se ele continuasse a perseguição aos cristãos, continuasse julgando cristãos dentro das arenas, para serem devorados por leões, continuasse prendendo, açoitando cristãos, isso intensificaria as revoltas dentro de Roma. E ele percebe que o cristianismo estava ganhando, era um discurso que estava ganhando política, que estava ganhando a sociedade dentro de Roma. Então, nesse sentido, o Constantino dá origem a um sistema de poder que acabou vigorando em toda a Europa medieval, no mundo, talvez até o século XIX, em muitos reinados, e no século XX dentro do Império Russo, que é o que nós chamamos de Césaro-papismo, a ligação entre o czar, César, o imperador, e a religião monoteísta, o cristianismo. Como que Constantino faz isso? Ele se converte ao cristianismo e institui o que nós chamamos de Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? A liberdade de culto dentro de Roma. Com o Édito de Milão, o que o Constantino fala? Ele fala, a partir de hoje não perseguimos mais os cristãos. A partir de hoje os cristãos têm liberdade de culto e vão receber de volta todos os bens que lhes foram confiscados pelo Estado romano. E aí o Édito de Milão, ele deixa de perseguir, ele institui o fim da perseguição aos cristãos e institui a perseguição aos judeus. Os judeus que não acreditavam na figura de Jesus Cristo como Messias, então passavam agora a ser perseguidos pelo Estado romano. E ao invés de serem os cristãos a serem devorados dentro das arenas, seriam os judeus que seriam devorados dentro das arenas e perseguidos dentro desse Estado romano, por não acreditar na figura de Jesus Cristo como o Filho de Deus. E aí Constantino se ajoelha diante de uma cruz, faz a sua conversão ao cristianismo, mas tudo com intenções políticas, com intenções de sanar os problemas sociais e econômicos existentes dentro de Roma e terminar com possíveis agitações sociais. Essas atitudes acabaram por estabilizar Roma em um curto período de tempo. Aqui está a questão de por que o cristianismo veio ganhando destaque. Eu disse para vocês porque recusava que o imperador romano era Deus, então eles eram perseguidos por conta disso, e também pela questão do assistencialismo oferecido pelas igrejas cristãs. Repare que eu estou falando de igrejas cristãs, eu não estou falando de igreja católica, porque a igreja católica ainda não existia. Surgiram várias igrejas cristãs, várias igrejas distintas, cada uma com a sua regra, em várias regiões de Roma. Não existia uma única igreja cristã, mas sim várias igrejas cristãs. As igrejas eram as reuniões dos vários cristãos em várias partes desse Império Romano. E essas várias igrejas ofereciam alimentação, ajudavam no enterro, amparavam órfãos e viúvas, davam assistências a condenados por prisões e trabalhos forçados, acolhiam escravos envelhecidos, e por conta disso essas igrejas foram atraindo várias pessoas. Quando que as igrejas cristãs elas se tornam uma única igreja? No ano de 335, mais uma vez pela figura do próprio Constantino. Que o Constantino, dentro dessa política de perceber o crescimento do Estado, de perceber o crescimento do cristianismo, o fortalecimento desse Estado, em 335, eu só vou falar isso aqui para poder encerrar a nossa aula, ele cria ele faz o que nós chamamos de primeiro concílio de Nicéia.
No primeiro concílio de Nicéia, ele chama os bispos das várias igrejas cristãs existentes dentro de Roma. Convoca esses bispos para uma reunião e pede que esses bispos trouxessem as regras das suas igrejas. E quando esses bispos chegam ao concílio de Nicéia, tinha uma pira, uma chama no meio da sala, em que esses bispos chegam com as suas regras e Constantino pega essas regras e queima essas regras nessa pira. E o próprio Constantino cria uma única regra para a igreja cristã. Ele cria o que ele chamava de Igreja Católica, uma igreja cristã universal, que atenderia a todas as pessoas em vários cantos do império. E ele próprio cria as regras da Igreja Católica Romana. Então, a gente está falando aqui de uma igreja que ela é criada pelo Estado, da origem do que nós chamamos de Césaro-papismo, o imperador que controla a igreja, o imperador que controla o Estado, que controla, que submete essa igreja. Ele criando as regras, as leis, as hierarquias dessa igreja. É logicamente que vertentes das antigas igrejas vão continuar existindo, de maneira paralela, de maneira subterfúgia, e essas igrejas lá na frente vão fortalecer a reforma religiosa, lá no século XVI. Mas igrejas que vão continuar ali sendo perseguidas por essa igreja universal, por essa igreja católica que é criada. Então a gente tem um discurso cristão, que surge da figura de Jesus Cristo, e a gente tem o discurso da igreja, que surge do Estado, que são duas coisas distintas, que é o que a gente vem falando desde a nossa última disciplina. Por hoje eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu volto para terminar essa questão do cristianismo e a gente encerra com a queda do Império Romano como um todo, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula e hoje tem atividade lá para ser feita. Não se esqueça de fazer atividade. Qualquer coisa eu estou lá no Meet para tirar as dúvidas e debater com vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.